Boa noite, galera String Monster, tudo beleza? Feliz Natal a todos. Hoje, domingo, dia 25 de dezembro de 2022, às 19h40 da noite, beleza? Hoje é uma live mais rapidinho, uma live que a gente vai falar um pouquinho para não tomar o tempo dos nossos seguidores nessa noite de Natal, certo? Então, duas coisas que eu queria... O assunto da live hoje, o assunto é sobre grommets. O que são os grommets? Qual é a função deles? O que serve? Para que serve o bendito dos grommets? Até para o professor Marcos Vinícius Barroso, da meu chefe lá do Hospital Geral do Estado, lá em Salvador, perguntou se toma com café com bolacha, fez uma piada. Então hoje a gente vai mostrar um pouquinho o que é, como colocar e para que serve, tá certo? Antes disso, a gente vai falar um pouquinho da enquete, um teste que eu fiz no Stories, que ficou bem popular, muita gente respondeu, foi bem bacana, sobre aquelas duas musas, atletas, que foram, uma é uma atleta da década de 80 para 90 de tênis, e a outra da década de 90, que não teve tanto sucesso nas quadras, não teve nenhum título significante, mas o que chamava muito a atenção dessa atleta era a sua extrema beleza e algumas curiosidades que eu vou passar para vocês. A resposta era a Gabriela Sabatini e Anna Kournikova. Anna Kournikova, russa, modelo. Ela usou a carreira do tênis para se projetar como modelo. Ela é importante falar que ela teve um affair com o cantor Henrique Iglesias, por exemplo. E outra coisa importante falar de Anna Kournikova é isso, que ela na carreira do tênis ela não teve muito sucesso. Ela se destacava muito pelas campanhas publicitárias que fazia e pela sua extrema beleza, uma mulher muito bonita, assim como Gabriela Sabatini, argentina, que fez grande sucesso, uma tenista de grande sucesso nos dois casos, como atleta, teve vários títulos, e como modelo também, e é dona de uma marca de perfume. A fragrância Gabriela Sabatini é bem famosa, bem conhecida pelo público feminino, certinho? Deixa eu ver se eu consigo captar algumas informações a mais. Sabatini, Argentina, deve ter comemorado bastante a Copa do Mundo. Ela teve 27 títulos, melhor ranking número 3 do mundo, em 27 de fevereiro de 1989. Os principais títulos dela foi o Wimbledon em 1998. Não, desculpa. O Wimbledon ela ganhou nas duplas em 1988. O melhor título dela, ela ganhou duas vezes o WTA Championships, 88 e 94. E foi vitoriosa em 1990 do US Open. Já a Anna Kournikova ela não teve títulos na WTA, só títulos ITF, certo? No Grand Slam, o melhor resultado dela foi uma semifinal em Wimbledon em 1997. Melhor ranking dela não temos, mas ela teve
uma excelente carreira nas duplas. 16 títulos de WTA, certinho? Então, é só para satisfazer a curiosidade, passar um pouquinho de informação além, uma informação curiosa que a gente colocou no Stories, certinho? E vamos lá, o que é Grummets? Vamos pegar a nossa boa e velha raquete Ultra, quebrada, toda trincada. Não sei se eu já falei em algumas outras lives, eu acredito que já falei, essa raquete não é minha. Eu peguei a carcaça para depenar a raquete, para justamente ter material à disposição, ou às vezes também fazer um reparo em alguma outra raquete, certinho? Então, tá faltando alguma coisa nessa raquete, né? Tá faltando a proteção que tem que ter para a passagem das cordas. Isso são os Grummets, tá? Ela está totalmente desprotegida. Por que não pode ocorrer, tem que haver uma proteção? Porque há atrito, pode haver atrito nos orifícios da fibra da raquete, fazendo com que ou a corda quebre ou a fibra trinque na passagem, no ajuste de tensão. Então, para isso existem essas peças aqui, que são chamadas os Grummets. Esses são os Grummets laterais dessa raquete Ultra. Esse é o Grummet do topo da raquete Ultra e o Grummet da garganta da raquete Ultra, certo? Então, só para mostrar para vocês, a colocação é bem simples. A retirada é um pouco mais trabalhosa, porque com o uso, os Grummets eles vão se deformando na parte que ficam em contato com as cordas, e isso gera uma certa dificuldade. Essa raquete eu não vou ter tanta dificuldade, porque ela foi quebrada com um jogo. O antigo dono dessa raquete, ele deixou a raquete escapar. Eu acho isso, para mim é descuido, mas ele deixou escapar no primeiro treino. Ele estava fazendo um jogo apostado e deixou a raquete escapar no primeiro hora de jogo. Raquete novinha, dá até dó, certo? Então aqui nós colocamos a porção da garganta. Ó, já fica com uma proteção para a passagem das cordas. Sempre verificamos o centro do centro é aqui, e aí a gente coloca fazendo o ajuste. É importante, vou pegar aqui, o auxílio do perfurador, para poder você fazer o ajuste dos Grummets e eles entrarem no orifício de maneira adequada, senão não há um encaixe certinho. Você vai fazendo um encaixe
Uma coisa que uma vez eu já conversei com o Márcio Renner, lá de São Paulo, é uma das coisas bem chatas, tirar e colocar grummet. Porque dá um certo trabalhinho mesmo. Aí você vai encaixando. Grummet laterais que a gente já coloca em mola. Eu lembrei que eu tenho que tirar este grummet para poder fazer um encaixe certinho. Grummet inferior, o grummet lateral. Uma outra dica que é importante para a colocação dos grummets é a utilização de principalmente para a retirada deles, é a utilização de uma pistola de ar aquecido, para poder a gente ter um encaixe o amolecimento do acrílico, do material do grummet, para poder facilitar a retirada. Vamos ver se a gente não consegue colocar o túnel aqui. Aí vai fazendo o encaixe. Você nota que está tendo encaixe, e aí você vai direcionando para ter um encaixe perfeito. Pra cá. Pronto. Abaixo. Opa. Pronto. Na porção central da raquete são os grummets mais fáceis de colocar, as pontas que são mais dificultosas, porque elas são no arco, né? Então você tem que fazer o ajuste. Pronto, esse lado já foi. Vamos encaixar aqui.
Acho super importante para não prejudicar o encordoamento. Um grummet fora do lugar, ele pode deixar a fibra da raquete exposta. Deixando a fibra da raquete exposta, você pode ter dois riscos: de trincar a raquete ou de você quebrar sua corda. Então é super importante para a boa conservação de ambos, você ter os grummets bem encaixados, entendeu? Então, esse lado já está todo feito, certo? Vamos fazer um encaixe desse. Uma coisa importante que Márcio Renner me ensinou, que também é uma coisa que deveria ser um entendimento geral, né? Quando você trincar sua raquete, Deus o livre acontecer, mas se você trincar sua raquete e ela estiver, normalmente ela está encordoada, qual é a primeira atitude a ser feita com isso? Depois desse acidente, você tem que quebrar sua corda. Por quê? Ainda há tensão em cima da parte quebrada. A raquete está quebrada, mas a estrutura não foi quebrada. Então, o que acontece? A tensão da corda pode gerar outros trincos, ou o trinco que foi gerado pode aumentar e quebrar de maneira integral a raquete. Então é super importante, quando você tiver um acidente e quebrar o frame da sua raquete, a estrutura, por exemplo, quebre o seu encordoamento, porque ele não vai servir de nada. Você jogar com uma raquete trincada é um risco para você. Alguns clientes querem manter a raquete, fazer o encordoamento mesmo assim. A gente explica, o cliente assumindo o risco, a gente faz o encordoamento sem problema nenhum. Tendo problema sim, né? Lógico, porque não é o melhor serviço que a gente vai poder fazer, me corrigindo. Mas tem clientes e clientes, né? Então, às vezes o cliente quer assumir o risco para uma economia. Para mim, infelizmente, é um risco que você está correndo para se lesionar. Justamente a raquete com um trinco, ela perde as suas características, ela começa a vibrar demais e isso pode gerar lesão também. Isso é super importante. Vamos lá. Mestre Márcio Renner, tinha esquecido o quanto que é trabalhoso.
colocar grummet. E tirar também é chato demais. Mas é um serviço que é necessário às vezes para a gente poder ter a integridade do equipamento do nosso cliente. Falta só um pouquinho da parte do topo. Vamos colocar a lateral. A lateral ela é um pouco mais longa porque ela entra dentro da garganta. É o primeiro grummet. Aí se guia com o perfurador para poder ter um encaixe perfeito. Terceiro. Encaixar os próximos.
encaixar aqui. Você vê que quando encaixa para a porção central, fica tudo mais fácil. Pronto. Um lado e outro já feitos, certinho. Vamos terminar nossa saga aqui em cima. Vou fazer o ar.
Pronto. Resolvido. Agora vocês percebem que a raquete está toda protegida para o encordoamento. Só não pode encordoar porque está trincada. Ó, vocês percebam aqui as proteções. Você vê que os pontinhos estão aparecendo, certo? Justamente eles têm que aparecer para fora do quadro da raquete, para justamente proteger a raquete do encordoamento, da tensão do encordoamento, certo? Aqui ainda não teve um encaixe perfeito, porque também tem uma parte trincada, bem no meio do grumet. Que não aparece muito porque justamente na parte trincada desalinhou, certo? E aqui é um negócio trabalhoso, mas necessário, que todo encordoador profissional tem que saber mexer para poder auxiliar nossos clientes. Então, assim, é uma pessoa que eu recomendo para poder fazer reparo, tem um grande trabalho com relação a reparo de trincos e raquetes, e sempre eu recomendo em São Paulo, é o meu colega Márcio Renner, que faz um excelente trabalho, faz um trabalho de customização das raquetes, pintura, um serviço bem completo, recomendo bastante, que o cara é fera, certo? Para poder tentar salvar a sua raquete. Mas eu já tive experiência de um reparo de raquete, não foi com o Márcio, foi com outra pessoa lá em São Paulo, que, assim, eu prefiro utilizar a raquete no padrão que está, porque por mais que seja feito um reparo com a fibra, a fibra ela vai ter um componente diferente em toda essa estrutura, então vai gerar uma desarmonia na raquete. Ah, mas essa é uma raquete de estimação, não sei o que, é um motivo muito pessoal. Eu prefiro, se eu trincar uma raquete, a última raquete que eu trinquei foi uma Pure Storm da Babolat, que eu fiz o reparo e eu precisei doar a raquete porque não estava aguentando fazer a vibração da raquete por causa disso. Então é muito pessoal, tem gente que tolera. É assim, eu até preciso, eu vou ver se eu até converso com o Márcio para poder lhe mostrar um pouquinho do trabalho dele, às vezes fazer uma live aqui com a gente, para poder mostrar a experiência dele com relação à utilização. Ele faz muito reparo, a fila de espera dele está para mais de mês, então ele tem uma grande experiência e deve ter o relato dos clientes dele com relação à vibração. Minha experiência eu não fiz com ele, mas foi que a raquete virou uma raquete totalmente diferente
Uma raquete que, se a gente colocar na máquina de balanço, era notável que era uma raquete desequilibrada, entendeu? Na zona onde foi colocada a fibra de reparo, ela ficou desequilibrada e não voltou a ser mais a mesma raquete. Não, na minha opinião, nunca vai ser mais a mesma raquete, mas ela consegue o Márcio faz raquetes customizadas que com certeza a gente consegue ter jogo, entendeu? Então eu vou até uma ideia vou conversar com ele se ele topa fazer uma live com a gente pra gente conversar sobre a experiência dele, tá bom? Prometi hoje que a live de Natal seria uma live mais curta. Não foi tão curta porque os groomers me atrapalharam, certo? Mas eu queria agradecer a Vitor, que entrou, a Sem Acordoamentos sempre presente com a gente, Tatiana, grande abraço, Gisele, Simone, Frois, Tênis Esporte, grande abraço, Ana Lúcia, Marquinhos, grande Pedro Moura e Evandro, Alexandre e Evandro, certinho? Amanhã teremos a live às 7h30 da noite. E o tema que eu vou abordar, eu vou começar a fazer uma retrospectiva das raquetes que eu já usei dentro desses 18 anos de tênis, para a gente ver a evolução dentro de 18 anos de raquetes que a gente já utilizou, certinho? Então a primeira raquete que eu vou falar é a raquete Wilson N-Code 661 95. Essa raquete foi uma primeira raquete de performance que eu comecei a utilizar quando eu comecei a jogar tênis em 2004. Essa raquete era a raquete que o nosso digníssimo Roger Federer utilizava. Era uma raquete de coloração vermelha, branca e preta. Um detalhe no topo da raquete, na porção interna do topo da raquete, é amarelo. Vou postar a foto dela no Stories e eu vou dissecar ela um pouquinho para a gente poder ver a evolução, a tecnologia que era utilizada na época em 2004, 2005 e ver a progressão, e a gente vai fazendo a evolução das raquetes e eu devagarzinho eu vou contando cada raquete que eu já utilizei, tá bom? Um Feliz Natal, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, no dia 26, sobre a Wilson N-Code 6195. Grande abraço.